Fui para a sala médica porque minhas costas estão inchadas e com coceira. Colocaram um grande curativo em mim. Acho que posso dormir bem esta noite. Galera, é o seguinte, com a chegada do primeiro Resident Evil clássico no PS5, isso facilita com que muitas pessoas tenham acesso ao jogo e, por consequência, possam descobrir como funcionavam os games da década de 90. Curiosamente, no entanto, Resident Evil nunca foi popular por ter uma trama mirabolante, cheia de nuances e dramas, como outros jogos de terror fizeram ao longo do tempo. Ele sempre foi mais clichê. O ponto é que essa impressão rasa do game só acontece quando você encara o jogo de maneira linear e superficial, sem ir atrás das mensagens que cada game da década de 90 buscava passar de maneira subjetiva. É isso que acontece no fim das contas com a arte. A arte é contemplativa e videogame é um caminho para a arte. Você precisa saber contemplar e é justamente por isso que cada um vai trilhar esse caminho da sua própria maneira enquanto está imerso no mundo do game, caso esteja disposto a entender tudo que ele traz pra gente de maneira subjetiva. Jogar esse clássico pela primeira vez no PS5 com um certo grau de maturidade ou rejogá-lo usando uma nova ótica pode mostrar como uma linha de narrativa e de desenvolvimento tão simples podem esconder mensagens tão poderosas que fazem a gente se identificar e, por que não dizer, perturbadoras também. Mas vem cá, deixa eu te perguntar, você sabia que a PSN tá cheia de jogos clássicos dos mais diversos gêneros para você jogar? E é na Forte Games que você consegue comprar o seu console para aproveitar todos esses benefícios? A Forte Games tem inúmeros modelos de PlayStation 5 para você conseguir escolher o seu, tem inclusive um que, além de já vir com o jogo, ainda vem com gift card da PS Plus de brinde para você aproveitar ainda mais benefícios. Mas não o bastante, na loja você também encontra o PS4 que já vem com o jogo para te dar ainda mais benefícios, e para facilitar a sua compra, a Forte Games te deixa parcelar em 10 vezes sem juros, te dá desconto no pagamento à vista e ainda tem Sedex grátis na entrega do seu produto para ele chegar super rápido na sua casa e você não precisa pagar nada mais por isso. E o melhor de tudo é que você não precisa se preocupar com nada, a loja usa o Mercado Pago para garantir a sua segurança, então é ele que vai proteger o seu dinheiro durante todo o momento da transação até o seu produto chegar para você, e também ela tem atendimento humanizado no WhatsApp. Você recebe até foto do seu produto com o código de postagem quando ele estiver sendo enviado para não precisar ficar se preocupando com isso. Qual é a loja que te dá tantos benefícios assim? Então não perde tempo, vai para Forte Games garantir o seu console. Link no comentário fixado e na descrição. A santíssima trindade para Resident Evil funcionar é muito básica. Você anda pelos corredores enquanto os explora, enfrenta inimigos em diversas salas e gerencia seus recursos para fazer isso de maneira que você possa chegar ao fim do jogo. Cada um desses pontos são conectados, eles não funcionam sozinhos. E no geral, é assim que o jogo acontece, mas apesar de parecer, não é tão simples. O conceito de Resident Evil na verdade surgiu de um jogo chamado Sweet Home, que foi lançado originalmente para o Nintendinho. No jogo, você basicamente usava essa mesma trindade de Resident Evil para lidar com eventos e inimigos paranormais, porém numa escala gráfica que não tinha a melhor capacidade de impressionar ou assustar, algo que obviamente acontecia em detrimento da tecnologia da época. Depois, por conta disso, a Capcom decide que um remake de Sweet Home seria uma boa ideia e convida o produtor original, Tokuro Fujiwara, para o game, assim como também coloca Shinji Mikami na direção. O que seria um jogo de eventos sobrenaturais, no entanto, se tornou uma tentativa de dar vida no mundo dos jogos ao que os filmes B de Romero estavam fazendo em larga escala com zumbis naquela época. É nesse momento que as camadas de Resident Evil começam a se desdobrar pela subjetividade. O primeiro passo para o jogo de 1996 se alinhar com algo mais impressionante e mais impactante para o jogador, a ponto de lembrar os filmes trash da época, eram os visuais e a quantidade de coisas que apareciam na tela. Muito em função disso, o jogo originalmente tinha a premissa de ser um título em primeira pessoa, exatamente como o Resident Evil 7 foi, porque isso facilitava esse trabalho. Algumas pessoas da comunidade, inclusive, chegam a dizer que é por isso que o Resident Evil 7 é uma verdadeira tentativa de recriar o que o Resident Evil originalmente gostaria de ter feito. Mia aparecendo transformada bem na sua frente, ou Jack entrando em decomposição cheio de detalhes, só foram eventos tão chamativos e marcantes porque a câmera em primeira pessoa conseguiu trazer esse aspecto dos filmes B. Mas como sabemos, o primeiro jogo não conseguiu fazer isso. Depois, o segundo passo foi ambientar o jogo com inimigos que têm mais relação com
com a realidade do que os eventos paranormais de Sweet Home. Precisava existir uma causa teoricamente racional para os zumbis existirem para facilitar com que o jogador se colocasse dentro daquele mundo ou dentro daquele contexto. Em algum lugar na mente do jogador, aquilo precisava parecer ser possível. E nesse caso funcionou. Talvez para hoje em dia não seja muito, mas na época Resident Evil conseguiu aterrorizar muita gente por causa dos zumbis. Só que é como isso foi feito e a quantidade de camadas que esses inimigos tão perto da realidade, mas ainda assim tão improváveis de acontecerem, tem, que fazem a gente mergulhar num poço sem fim dentro das mensagens subjetivas do jogo. Incidentes bizarros estavam acontecendo na montanha Arklay. Pessoas sendo devoradas era apenas um dos ocorridos. Uma equipe de forças especiais foi enviada inicialmente. Todos, assim como o jogador, não sabem muito pelo que esperar ao chegar lá. Nos arredores, a integrante mais jovem dessas forças especiais, Rebecca Chambers, de apenas 18 anos, entra em um vagão de trem que começa subitamente a andar sozinho. Você não sabe o que está acontecendo. Rebecca não sabe o que está acontecendo. É assim que o jogo te traz para dentro do mundo. Ele cria um vínculo entre o protagonista e o jogador, usando uma fragilidade em comum. Tanto o protagonista quanto o jogador estão despreparados para tudo que vai acontecer ali. Ao entrar no trem, você vê que um vagão inteiro de pessoas foi dizimado. Pessoas que estavam em mais um dia comum de suas vidas, e Rebecca enfrenta os zumbis pela primeira vez sem ter nenhuma experiência para lidar com esse tipo de situação. É interessante pensar como em Resident Evil nós vemos como as coisas na vida não precisam necessariamente de um grande motivo para mudar, mas sim de uma fração de segundos no lugar errado. Essas pessoas foram sugadas para dentro do problema apenas pela má escolha de trabalhar com a Umbrella, e por isso estavam no trem de luxo usado para transportar os funcionários da empresa. O trem de luxo que causou todo esse caos. Além disso, dentro desses eventos, também é interessante pensar como o ser humano tem a habilidade de adaptar todo o conhecimento que ele tem para tentar se livrar de uma situação de riscos, ainda que ele nunca tenha vivenciado aquele tipo de situação. O desespero faz isso com a gente, ele ativa os nossos melhores instintos. Rebecca não foi treinada para eliminar zumbis, mas aprendeu a lidar com isso. Esses eventos não são vistos em Resident Evil 1, mas eles são citados no jogo. Cada uma das aparições de Rebecca no vagão de trem acontece em Resident Evil 0, e além de termos uma noção de como o jogo pega o cotidiano para ilustrar desastres, como o que aconteceu com o vagão, um desastre que aconteceu do absoluto nada com pessoas que não estavam esperando por isso, e só aconteceu com elas porque elas estavam no lugar errado e tomaram a decisão errada, também vemos como o primeiro game relata com um tom de curiosidade que outras tragédias aconteceram antes dos eventos dele, a ponto de ter motivado a existência de Resident Evil 0. É nesse ponto que o desdobramento na trama acontece. O primeiro jogo já te traz com as coisas acontecendo no meio da história para intensificar a sua sensação de estar perdido. Quantas e quantas vezes você já não se viu no meio de um problema em que você não sabia a hora que esse problema de fato tinha começado? Por isso o Resident Evil 1 é agoniante. Ele te coloca numa posição em que você está sendo observado o tempo todo no meio do caos, ao mesmo tempo em que te passa a sensação de tranquilidade graças aos ambientes. Esses elementos são percebidos na história de fato, mas eles ressoam muito mais facilmente com a gameplay. E até você perceber ou desconfiar do que de fato está acontecendo, é assim que ele vai te tratar até mais ou menos a metade do game. Ele vai te colocar no meio do caos e você vai sempre seguir em frente sem saber o que está acontecendo enquanto é observado. A mansão Spencer, é ali que você é observado. Um lugar incômodo. A cada passo que você dá, olhos podem aparecer atrás do personagem. Quando você vira uma esquina, esses olhos podem estar virados de frente para ele. É assim que você enxerga a Jill, que assim como Rebecca, também é inexperiente com tudo que está acontecendo. Você não consegue perseguir o personagem com a câmera porque é como se você estivesse sendo observado. Essa foi a maneira que Mikami encontrou para deixar o jogo o mais próximo possível da realidade depois que a ideia de trazê-lo em primeira pessoa fracassou. Trazer um jogo em primeira pessoa demanda que os gráficos, ao menos em partes, sejam criados dentro de um mundo em 3D. Para o que o jogo estava estimando naquele período no resultado final, isso era impossível, porque as ambições com o realismo não eram poucas. Por isso, a ideia foi criar cenários pré-renderizados, cenários em que tínhamos fotos para representar cada canto da mansão. E para isso acontecer no meio da gameplay, a câmera foi feita para suprir as falhas que essa técnica possui, já que por não ser um mundo construído em 3D, você não consegue girar essa câmera livremente. Ela precisa obrigatoriamente ser posicionada em pontos estratégicos. Mikami, em algumas entrevistas, diz não aceitar o mérito que essa escolha trouxe para a gameplay em si, mas a grande realidade é que, aceitando ou não, a atmosfera foi
completamente influenciada por isso. O que deveria ser um mecanismo para poder driblar uma limitação técnica acabou fazendo parte da origem do jogo e por que ele se tornou tão atmosférico. Afinal de contas, esses ângulos de visão mostram muito mais do que apenas o seu personagem. Enquanto esses olhos em forma de câmera te observam estrategicamente ao longo do jogo, é possível perceber que a mansão é um lugar curioso. Os zumbis estão por toda parte, mas a estética do local permanece impecável. A curiosidade aumenta a cada enigma resolvido, porque parece que tem sempre alguma coisa a mais para ser revelada no local. É como se a mansão nunca tivesse sido o grande foco do problema, mas sim uma parte que foi afetada por esse problema. E a verdade é que a mansão Spencer foi um local de fachada para esconder o laboratório de pesquisas da Umbrella e servir também de campo de testes. Nesse laboratório, experimentos estavam acontecendo, até que um acidente com o vírus fez com que o local fosse dizimado, e por isso a mansão também sofreu o impacto desse tipo de problema. Pouco se fala sobre um detalhe desse jogo inclusive, mas os profissionais do local trabalhavam sem folga e incessantemente para que os projetos tivessem algum avanço ou dessem certo, mas o corpo humano tem um limite. Talvez seja por isso que o dono da mansão, o Spencer, era tão obcecado pela criação de um novo vírus. Não só o corpo tem um limite, como isso provavelmente influenciou no acidente, já que os funcionários chegaram a relatar através de arquivos que eles estavam cansados. E essa é só mais uma relação com a realidade. Quantas vezes nós continuamos fazendo algo depois de termos atingido o nosso limite? Em Resident Evil não foi muito diferente. O jogo trouxe isso à tona, e é interessante eles terem usado esse tipo de elemento na trama, porque parece que é uma realidade que qualquer lugar em que você trabalhe tem. Só que as histórias são sempre mais tristes vividas do que quando são contadas, e a gente descobre isso quando entramos no quarto do zelador e encontramos um documento escrito For It Tasty. Depois do incidente no laboratório, o zelador da mansão foi instruído a usar uma roupa especial para evitar ser contaminado pelo vírus. O zelador em questão parecia não ser um simples zelador, parecia estar envolvido em muito mais do que apenas zelar pelo local, e não era um funcionário comum. Parece que a mansão Spencer era o lugar perfeito de trabalho para mostrar que certos ambientes de trabalho só podem ser habitados desde que você corrompa a si mesmo ou os seus valores. No fim, o zelador foi infectado e os sintomas começaram a aparecer. Então, o que ele fez foi relatar de forma simples e clara tudo o que ele estava sentindo. E o que era para ser um diário acabou se tornando basicamente um relato de pesquisa. Ele diz que a pele coça e estava entrando em decomposição. Ele também diz que estava faminto e por isso comeu um cachorro. E no fim, pouco antes da transformação final, a mesma pessoa que entregou o traje para ele foi a primeira vítima que ele fez. Depois disso, com o resquício de consciência que sobrou, ele só conseguiu colocar um 4, que é uma data incompleta daquele dia, e dizer que a carne estava saborosa, simbolizando o For It Taste que a gente conhece. Um zelador que vivia num quarto confortável, numa mansão confortável, passou por toda essa experiência. E aqui a gente vê mais um caso de uma má escolha e como por causa disso tudo pode mudar na vida da pessoa do absoluto nada. Pensando bem, essa história toda é o que melhor retrata a tradução do nome americano do jogo, Resident Evil, o mal que habita, ou seja, o mal interno. Cada um dos personagens de Resident Evil que tiveram um fim trágico só tiveram esse fim porque se corromperam de alguma forma. Esse mal é representado nas escolhas que eles fizeram abrindo mão de valores, enquanto que as consequências foram os resultados. A história do zelador pode ser encontrada em diversos outros personagens com escala menores ou maiores, mas é sempre o mesmo ciclo. E é sempre o mesmo tipo de mal, um ciclo que pode acontecer em nossas vidas, dependendo das nossas escolhas ou até mesmo da nossa conduta. A mansão podia facilmente ser considerada um lugar vazio, silencioso, esteticamente muito bem decorado e arrumado, dando indícios de que outras pessoas viveram ali. Era um lugar adequado para você passar uma noite, mas a noite na área externa não era tão silenciosa quanto na parte interna. Tinha mais coisas para além da mansão ali e por isso somos apresentados à casa de guarda. A gente percebe que o lugar esconde muito mais do que aparenta, por ele ser protegido por enormes muros. Não o bastante, existem zumbis com roupas de cientistas também. Mas o que cientistas estavam fazendo numa casa de guarda? Aqui as coisas ficam um pouco mais intensas, porque no arco da mansão, o jogo já explica que o medo não está associado ao sobrenatural. E como estávamos indo a uma nova área, não sabíamos o que esperar. As possibilidades eram inúmeras. A gente enfrenta uma planta gigante biologicamente modificada e para aproximar a gente ainda mais do nosso cotidiano nessa batalha, existia um veneno que a enfraquecia e você só consegue fazer esse veneno usando uma fórmula matemática, ou seja, é literalmente você dentro do jogo que resolve esse tipo de
problema, a gente também enfrenta aranhas que são gigantes, o que pode ser uma dificuldade para quem tem medo desse tipo de animal na vida real. Só que o curioso é que o ambiente muda quando chegamos na Sala dos Tubarões. Nesse local, a gente vê não apenas que tudo na mansão parecia de alguma maneira um laboratório, mas que também parecia um grande campo de testes. A Sala dos Tubarões é enigmática e diria que até sofisticada. Você passa um bom tempo ali e a atmosfera do local é muito diferente de tudo que a gente enfrentou até então. Mas no retorno daquele ambiente, encontramos Wesker, o líder dos Stars. Aqui o jogo faz questão de te direcionar para o verdadeiro perigo do local, que não são as criações, mas sim o criador, o ser humano. A música, a maneira como Wesker se comporta no diálogo e o jeito que ele aparece, tudo faz você pensar que você precisa tomar cuidado com ele. Você entendendo inglês ou não, um elemento que é importante de ser mencionado porque muita gente quando jogou Resident Evil pela primeira vez não entendia inglês e mesmo assim entendia que naquele momento a atmosfera estava mudando. E é a partir daqui que o jogo muda de ritmo por completo. A ideia não é mais fazer você se sentir sendo observado na mansão quando você volta para ela. A sua segunda ida na mansão é diferente. A ideia agora é fazer você sentir na pele que você precisa lutar pela sobrevivência, porque aparentemente você se torna uma ameaça para o local, para a Umbrella e por todos os envolvidos por ter chegado longe demais e descoberto coisas demais. Jill não era mais a mesma pessoa antes de entrar na mansão. É assim que a vida ensina. Por isso, voltando para a mansão, o ritmo é frenético, os passos lentos não funcionam mais. Os Hunters foram soltos para eliminar qualquer ameaça que tenha potencial de vazar qualquer informação do local, e a melhor parte de tudo é que você sente isso na gameplay. Todos os recursos que você economizou na sua jornada enquanto explorava a mansão para chegar até aqui, agora precisavam ser usados. Os Hunters são letais. Andar com a pistola em mãos, por exemplo, não era mais a melhor estratégia, e a mansão começa a revelar suas entranhas, como um túmulo do arquiteto que fez todo o planejamento do local, ou até mesmo a passagem secreta que leva até ao laboratório dela. O ambiente de desfecho de Resident Evil consegue ser opressor, ele muda completamente tudo que a gente estava acostumado até então. Ele é sujo, ele faz com que você tenha uma certa repulsa. O que aquele ambiente quer te dizer é que ali de fato era um lugar escondido e por isso não precisava ser tão sofisticado quanto a mansão era. Um laboratório ter um necrotério não é a coisa mais comum, por exemplo, no fim das contas, mas ali a gente encontrava isso. E esse é um ponto muito importante que o jogo traz, porque não só você chega na parte mais difícil dele, que é justamente o laboratório por ser o arco final, como também por ser a parte mais difícil, ele te entrega todas as respostas que você está procurando e por isso as coisas pro personagem em si, do ponto de vista da narrativa, também começam a ficar mais difíceis. A Jill Valentine, por exemplo, ela tem resquícios de tudo que ela presenciou e de tudo que ela vivenciou naquela mansão, até nos jogos atuais em que a gente consegue controlá-la. E isso faz uma analogia perfeita com o ritmo de vida. Quanto mais progresso você faz, mais difíceis as coisas tendem a aparecer. Por isso, aqui as coisas de fato ficam difíceis em todos os aspectos, seja na trama, na gameplay e, claro, não menos importante, no desenvolvimento da personagem. Mas também é aqui que a verdade aparece, porque a gente descobre que o Wesker de fato é o maior vilão da história, e a Jill ter passado por tudo que ela passou só serviu para coleta de dados para o avanço das experiências da Umbrella. Wesker não era o líder dos Stars à toa, ele foi posto ali com o propósito de conduzir o time para poder realizar os testes e os experimentos. Na verdade, ele está com a Umbrella desde os 16 anos de idade. Nesse período em que ele está com a empresa, ele mostrou muito dos seus talentos, além de ter se formado na faculdade de virologia também. Tudo fazia parte da observação dele diante de todo o estrago que o vírus fez, por isso que a trama de Resident Evil tem tantas camadas dependendo da sua interpretação. Os ângulos de câmera terem essa característica que no fim acaba sendo tão única do primeiro jogo justamente por conta da ambientação, fazem com que a trama pareça querer participar da gameplay a todo momento. Você pode achar que são apenas ângulos fixos de câmera, e olhando superficialmente, de fato são, mas eles podem estar ali principalmente para passar a sensação de que você está sendo observado. A gameplay está querendo te contar isso, e que no fim das contas, você é apenas um objeto de estudos passando por um ambiente onde muito mais coisa aconteceu antes de você ter chegado até ali. Mas deixa aqui no campo dos comentários o que você acha do primeiro Resident Evil e principalmente por que você acha que ele acabou se tornando um marco. Eu quero saber a sua opinião e se puder compartilhar a sua experiência com o jogo, deixa aí também. E no mais, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal para não perder os vídeos que a gente postar por aqui.